Fala, capitão! Hoje você vai aprender algumas estratégias para melhorar a sua comunicação. Afinal, é a comunicação que faz você se relacionar melhor com a sua equipe, com os seus clientes e até na sua vida pessoal. Tudo acontece a partir da comunicação ou não acontece. Então você, tendo uma comunicação mais assertiva, já postei uma aula aqui no feed sobre comunicação assertiva, dá uma espiada lá, você vai ter muito mais da sua equipe. E além disso, você vai ter elas assim, ó, junto com você, no mesmo ritmo. A comunicação, então, ela é fundamental para você conseguir bons resultados e engajamento da sua equipe. Vamos lá? Eu quero reforçar com você uma ideia, um conceito que eu já trouxe algumas vezes na aula de comunicação que eu postei aqui. Quanto mais você se conhece, melhor você consegue se comunicar, porque o que você comunica pela fala ou pelo seu corpo, que é fortíssimo, a sua linguagem corporal tem a ver com o que você tem dentro da sua cabeça. Então, o seu jeito de pensar, a forma que você organiza as ideias, aquilo que você acredita, você expressa na comunicação. Por isso que é muito importante você investir no seu autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, melhor você vai se comunicar. E aí, a gente entra num ponto importante da estratégia de você ter para você ter uma boa comunicação. Considere que quem fala precisa também escutar. A comunicação não é só o que você fala, é o que você escuta também. O bom comunicador, ele escuta, ele tem empatia, ele presta atenção no outro. Não adianta você ficar só palestrando. Inclusive, se você falar exageradamente com a sua equipe, sem ordem, sem cadência e sem assertividade, você vai deixar eles loucos e eles vão perder a conexão com você. Lembra o seguinte, quem escuta tem que dar atenção verdadeira. O que é dar atenção verdadeira? Não adianta você ficar sentado numa reunião, por exemplo, com a sua equipe, um membro da sua equipe está falando e você pensando na resposta que você vai dar ou na orientação que você vai dar, sem estar atento genuinamente com o que a pessoa está falando. E por que isso é tão importante? Porque a partir do que o outro fala e você está conectado com isso, você consegue fazer perguntas investigativas, pergunta para entender melhor o que o seu colaborador ou até o seu cliente está colocando. E quanto mais você entende o outro, a pessoa que você está se relacionando, melhor vai ser o seu resultado. E tenha claro uma coisa, a parte mais importante da comunicação é o outro. Então você precisa sempre se comunicar no modelo mental do outro e não no seu modelo mental. Assunto para uma outra aula. Por isso que eu sempre falo que tudo começa com você, com o seu jeito de pensar. E tem um monte de estratégias para você trabalhar isso, que é o que eu ensino para os meus clientes. Então você precisa, na comunicação assertiva, uma estratégia é você falar sempre na primeira pessoa. Aliás, na primeira pessoa fala quem é protagonista. Sabe por quê? Porque um dono de negócio que é protagonista, ele assume a responsabilidade por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz. Então ele traz sempre a fala na primeira pessoa. Eu gosto, eu penso diferente, eu gostaria que fosse assim, eu preciso que você faça dessa maneira, sempre na primeira pessoa. E um ponto que você tem que tomar muito cuidado é com o julgamento e colocar rótulo no outro. Porque quando você diz, por exemplo, você está errado, você está julgando antes de entender. Você tem que mudar isso. E quando você concordar, que é uma outra estratégia assim, simples, mas extremamente poderosa. Quando você concordar com alguma coisa que o outro fez ou não fez, e você quiser acrescentar alguma coisa, você não deve usar o mas. Olha só que simples, o mas. E eu vou te dar um exemplo. Você está com uma reunião com um colaborador da sua equipe e ele vem te apresentar um relatório.
Aí você fala assim, puxa, o relatório está bem completo, vi que tem bastante informações, mas eu gostaria que você fizesse assim, 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 assado. Quando você usa o mas, você negou a primeira parte pro outro. O cérebro do outro vai ignorar a primeira parte do elogio e vai ficar só com a parte negativa. E isso é muito ruim para as relações. Então toma cuidado, evite o mas. Procure usar o e. Então o seu relatório está muito completo e eu sugiro que você acrescente mais isso, que ele vai ficar mais claro, mais poderoso, vai trazer outras informações. Então presta muito atenção. A gente tem um vício de linguagem de usar o mas e isso é proibitivo na comunicação assertiva e no feedback. Aliás, feedback o que é? Um diálogo, uma conversa entre colaborador e gestor. Assunto para um outro tema também, né? E aí, por que as conversas muitas vezes não dão certo? Porque as pessoas vão com muitas certezas. Muitas certezas. Então, a pessoa entra numa reunião e vai já com a ideia fixa do que precisa ser feito. E aí, dono de negócio que não tem mente aberta, não tem sucesso no mundo de hoje. Jeito de pensar de dono de negócio que tem sucesso no mundo de hoje é protagonista e aberto para o novo, aberto para mudança e acredita em pessoas, que resultados são feitos pelas pessoas. Então, normalmente as pessoas vão com muitas certezas e fechadas mentalmente para ouvir a ideia do outro. E se você não ouvir a ideia, a contribuição do seu colaborador, você vai ficar ensimesmado e o seu negócio vai ter poucas ou quase nenhuma chance de crescer, de melhorar, de inovar, de trazer ideias. Então, se abra para o novo. Aliás, tem uma outra coisa que é importante, eu vou fazer um adendo aqui. Você não precisa ser especialista em tudo. Aliás, não dá. Aceite que você não é bom em tudo. Então não tenta se meter em tudo. Quando o colaborador, um especialista, por exemplo, de uma área do jurídico, vier trazer para você, um advogado, uma informação, confia. Se você tiver dúvida, faz pergunta para aumentar o seu entendimento. Se você não for advogado, não tenta querer saber mais do que a pessoa que estudou e pratica aquilo na sua empresa. Se ela não sabe sobre o tema da responsabilidade dela, então troca a pessoa. Mas se você quiser controlar tudo, você não vai a lugar nenhum e a sua cadeira de dono de negócio que deve cuidar da estratégia e ações de alavancagem do seu negócio vai ficar vazia. Tá? Então você precisa, como estratégia para se comunicar bem, assumir que a sua verdade não é a única verdade. E isso é uma abertura que você precisa desenvolver no seu jeito de pensar. E como garantir então que a sua comunicação vai ser lembrada quando você estiver falando com a sua equipe? Especialmente quando você estiver falando com várias pessoas da sua equipe. Sabe aquelas reuniões assim maiores, onde você vai contar a estratégia da empresa, onde você vai dar uma orientação ou numa reunião de resultado, você precisa incluir novas práticas para se tornar um bom comunicador. Lembrando que a comunicação é uma ferramenta poderosa para você influenciar, para você engajar as pessoas da sua equipe. Só que a comunicação que não é alinhada com a prática não vale. Não vale, tá? Então vamos lá, como garantir que a sua comunicação vai ser lembrada? 6 etapas baseadas, adaptadas do livro Ideias que Colam. Primeiro, simplicidade. Eu vejo que algumas pessoas têm um cacuete de querer falar muito difícil porque acha que assim arrasa. Esquece isso. Fala simples. Esse é um desafio que eu venho trabalhando em mim mesma, porque como eu trabalhei em algumas empresas multinacionais, tinha siglas, coisas que ficaram. Então evite isso, evite siglas, evite abreviações,
Tente falar simples, especialmente para as pessoas novas da sua empresa, até elas entenderem qual é a comunicação e qual é a linguagem da sua empresa. Segundo lugar, use o inesperado. Então, vocês estão naquela reunião, faz alguma coisa para quebrar gelo, troca o tom da conversa. Então use o inesperado, porque depois de um tempo o cérebro acostuma e ele tende a perder a atenção. E hoje as pessoas estão muito malucas e perdem a atenção de forma muito rápida. Terceiro, use concretude. Essa também é uma outra estratégia para você fazer com que as pessoas gravem o que você está falando. Concretude, exemplos concretos, exemplos tangíveis, pesquisa, dados de mercado ou dados da sua própria empresa. Quarto lugar, você precisa ter credibilidade para que as pessoas acreditem. Lembra que eu falei que tem que falar e tem que fazer? Isso gera credibilidade ao longo do tempo. Se você falar uma coisa e fizer outra, você não terá credibilidade e as pessoas não vão te ouvir. Além de não te ouvir, pior, elas não vão te seguir e elas não estarão engajadas com o seu negócio. Quinto lugar, uma parte que é difícil, muita gente não valoriza, mas é contar história. História é poderosa. Eu tinha uma dificuldade muito grande de contar histórias há alguns anos, desenvolvi essa habilidade e hoje eu só escrevo livro, por exemplo, contando história e os conceitos estão pelo pano de fundo. A humanidade chegou aqui através de história. História é sensacional para as pessoas lembrarem da sua comunicação e dá para treinar e dá para aprender a contar histórias na vida empresarial. E por último, trabalhe com as emoções. Lembre-se que se você influenciar a emoção da pessoa, você consegue influenciar uma mudança de comportamento. Não adianta ficar falando só de dado e de número. Eu já vi muitas apresentações em empresa aonde as pessoas só falam de dado, número, isso é chato. Isso não engaja. Então saiba a hora de usar dado e saiba a hora de você provocar algum tipo de emoção. Emoção é o que faz as pessoas lembrarem de você. Emoção as pessoas carregam. Números, nem sempre. Então fica com isso, capitão. E aí, para encerrar, algumas estratégias bem pontuais e assertivas para você adotar. Procure sugestões, não culpados, só que resume tudo que eu falei na aula de hoje. Analise a situação, mantenha o clima de respeito, aperfeiçoe a habilidade de ouvir e de falar. Procure solução ganha-ganha, ou seja, faz o que fica bom para as duas partes. Não adianta um ganhar e o outro perder, porque quem perder sai puto com você, ou de cabeça baixa, ou desengajado. Evite preconceitos, não julgue, não rotule as pessoas, mantenha sempre a calma, entre para uma conversa, respira 3 minutos antes para você não ficar tomado pela sua emoção e esquecer de usar as técnicas de comunicação. Quando você pratica essas técnicas, com o tempo isso se torna um hábito e você vai se tornar um excelente comunicador. E quando você estiver errado, use a humildade e reconheça que você errou, que você pensou alguma coisa que não estava correto. Enfim, faz isso porque isso engaja, mostra a humanidade e aproxima muito mais as pessoas de você. E não varra os problemas para debaixo do tapete. O que tiver que ser falado com um colaborador, fale. Não deixe isso, porque vai virando uma bola de neve e depois pode não ter conserto à situação. E lembre-se que tudo começa com você. Para você ser um bom comunicador, para você engajar as pessoas da sua equipe, você precisa rever, atualizar o seu jeito de pensar. Um beijo carinhoso e até a próxima!